Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes e hoje vamos continuar falando sobre saúde mental no nosso Setembro Amarelo. Isabela, de novo aqui comigo, obrigada. Eu que agradeço. E agora nós vamos falar um pouco sobre ansiedades. Nós falamos no episódio anterior sobre a depressão na infância e adolescência e seus fatores de risco. Se você não assistiu ainda esse episódio, vai assistir antes desse. Pausa esse e assiste primeiro da depressão. Porque a depressão na infância e adolescência tem trazido pra gente dados realmente muito preocupantes. E vocês vão perceber que hoje, falando sobre as ansiedades, sim, no plural, e você vai entender por quê, existe um fundo de um humor deprimido que vai te ajudar a ter ouvido o episódio de depressão, ok? Isabela, eu tenho notado no meu acompanhamento clínico, né, com famílias de crianças e adolescentes, parece quase um termo de senso comum. Meu filho é ansioso. Aposto que você também já falou isso aí. Eu não sei se tem... Eu sei que tem muitas crianças e adolescentes com ansiedade, é verdade. Mas eu não sei se tem no número, na proporção do que se tem dito, né? O que é ansiedade realmente versus o que a gente tem chamado de ansiedade? Desmistifica isso pra gente. É muito bacana a gente falar sobre isso, porque a gente tem tido realmente essa massificação sobre a ansiedade. Eu sou ansioso, meu filho é ansioso. Então, virou quase que uma moda falar um pouco sobre a ansiedade. Não sei se por conta do filme, do Divertidamente. Tá. E, que é muito bacana, né? Muito. Porém, eu acho que há uma relevância da gente trazer, de fato, o que é a ansiedade, né? E se a gente for entendê-la realmente, ela não é uma grande vilã, né? A ansiedade, assim como todas as nossas outras emoções, elas vêm para nos preparar de alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar o nosso olhar para a ansiedade a partir do momento que essa emoção traz prejuízos pra gente no nosso dia a dia, né? Então, a gente se desregula, catastrofiza, ou seja, cria na nossa cabeça os piores cenários possíveis e não consegue lidar com aquilo, tirando a gente, de fato, do nosso eixo, né? Então, eu acho que os pais, né, dessas crianças, eles podem avaliar dessa forma. Então, tudo bem, meu filho tá ansioso, porque é uma emoção saudável, uma emoção que aparece, que está preparando ele para o passeio que vai ter amanhã, né? Ou é, de fato, algo que tem modificado a rotina dele? Ele é uma criança que está com o sono alterado? Ele é uma criança que está com uma agitação maior? Então, esses acho que são os principais pontos que a gente precisa voltar a nossa atenção, né? Você deu o exemplo de ouro, né? Aquele clássico, a criança que fica perguntando, é amanhã? O passeio é amanhã? O passeio é 200 vezes no dia do mesmo assunto. Sim. E essas 200 vezes é que levam as famílias a entenderem e a afirmarem que essa criança é ansiosa. Mas, historicamente, esperar o dia do passeio é algo, de fato, que vai gerar uma expectativa, né? Então, se a gente puder pensar aqui em como diferenciar um pouco essa expectativa da ansiedade, para ser ansioso, precisa ter um conteúdo de perigo. Eu preciso entender que o problema é muito grande e eu sou muito incapaz de enfrentá-lo. E aí sim, eu estou me sentindo ansioso. E ser ansioso é diferente de estar ansioso, né? Ansiedade é um transtorno, né, Isa? Exatamente. Tá. E assim como todos os outros transtornos, eles de fato nos trazem prejuízos. Sim. Né? E até retomando aquilo que a gente conversou um pouquinho anteriormente, a ansiedade, então estar ansioso, nos prepara sempre para uma situação, né? Então, tá tudo bem. Né? Eu estou me preparando porque eu sei que vai chover. Então, tá tudo bem. Agora, o transtorno, ser ansioso, a gente consegue realmente perceber o indivíduo, e principalmente a criança, se colocando num papel de muita inferioridade, de inércia na realidade, né? E uma coisa que eu percebo muito dentro da clínica são crianças que vestem uma camisa. Sou ansioso. E aí, a partir disso, essa ansiedade vira, de fato, uma muleta, e aí eu já não consigo fazer nada, porque eu sou ansioso, né? Então, tem realmente essa diferença, que é pautada no prejuízo, de fato, né? Isso é muito bom, porque já vira uma régua aí para você que tem notado
alguma ansiedade no seu filho para você saber diferenciar. Como eu sei que o meu filho está ansioso? E como saber se ele é ansioso? Ser é diferente de estar. Guarda isso, pra gente não rotular o tempo todo as crianças, né? Até porque existem tipos de ansiedade, né, Isa? Quais são os mais comuns, pensando até em sinais, em sintomas, para as famílias que nos assistem nesse momento, conseguirem identificar se realmente os filhos têm ansiedade ou se eles só perguntam 200 vezes do passeio mesmo e tá tudo bem. Essa ansiedade preocupante, né, que aparece num formato de transtorno, primeiro é bacana a gente entender que ela tem sinais fisiológicos. Tá. Né? Então, aquela criança, às vezes, que a gente até preenche uns formulários com alguns pacientes, né? Nossa, Tiana, mas isso não acontece comigo, né? E, de fato, não é uma ansiedade ruim. Então, por exemplo, sudorese nas mãos, uma dor de cabeça que não vai embora, dor de estômago, não consegue ficar na escola, vai toda hora no banheiro. Isso, sim, é um sinal e sintoma que chama a nossa atenção para a gente conseguir caracterizar como um transtorno, por exemplo. Né? E aí, falando dos tipos de transtorno de ansiedade, a gente tem o generalizado, né? Que é o TAG, o famoso TAG. A gente tem também o de separação, que comumente aparece para as crianças muito mais vinculadas ao pai e à mãe, por exemplo, por conta do estilo de apego que eles têm. Tá. E outras ansiedades que voltam mais também para fobias, né? E é algo que a gente precisa também se atentar, justamente porque é algo que a gente às vezes deixa passar. É um medo irreal que essa criança tem. Imagina, um cachorro pequenininho, ele não precisa ter medo disso, né? Quando na realidade é uma preocupação que a criança tem por conta de algum medo, de fato, né? E a ansiedade está vindo para não auxiliá-lo, né? Porque nesse caso tá gerando sofrimento nele, mas é algo real para aquela criança, né? E eu acho que é muito bacana a gente trazer também essa ansiedade como um respondente de um pensamento mal interpretado, assim, da criança, né? Então, sempre tem um antecedente, a sensação, né? Os sintomas, a sensação que a criança tem sentido. Então, poxa vida, por que não identificar aquilo que a criança está pensando para estar sentindo aquilo, né? Que também é um divisor de águas, do tipo, essa ansiedade precisa me preocupar, porque o meu filho, ele realmente está em sofrimento, ou é algo normal, né? Que é passageiro, né? Exato. Quando você fala, por exemplo, das fobias específicas, é muito comum, né? Que as crianças tenham, por exemplo, fobia de cachorro, enfim. E como é algo irreal no sentido de o perigo que elas constroem na cabeça, né? O pensamento que elas têm a respeito do cachorro é um pensamento distorcido. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala sobre distorções cognitivas, ou seja, o jeito que eu interpreto as situações é uma forma distorcida. Então, eu catastrofizo, eu exagero. Mas esse exagero não é a frescura que os pais entendem como frescura, né? É realmente patológico, não? Exato. Eu acho que até puxando um pouco mais para o funcionamento do nosso corpo humano, né? Esse medo irreal, ele vem muito do nosso sistema parasimpático, né? Que tá chamando a atenção do tipo, algum perigo está acontecendo, você precisa se preparar, né? Então, a criança, ela não escolhe sentir medo daquilo, né? Então, se esse sinal tá vindo, esse alerta está vindo, que sim, ele pode ser regulado, ele pode ser entendido para que a criança não tenha um sofrimento, tá aparecendo por alguma razão. E não é porque ela está escolhendo sentir aquilo, né? É algo fisiológico do corpo dela, né? Então, a gente, de fato, não precisa e não deve achar que é uma frescura, né? É claro que a gente precisa, mais uma vez, se atentar e dar o valor para aquilo que a criança quer expressar. O que você tá pensando? Né? Vamos juntos entender? Será que a gente não tem outras respostas para essa situação? Porque aí sim a gente consegue ir regulando essa criança e entendendo, de fato, se é algo a ser observado e cuidado, ou tudo bem, deixar a criança sentir aquela ansiedade para dormir de uniforme, né? Dormir de uniforme, porque não quer perder a hora no dia seguinte. Exato. Essa tá tudo bem, né? Deixa ele dormir de uniforme, deixa ele amassadinho, tá tudo bem, né? Quando a gente pensa em validação emocional, nós falamos também no episódio sobre depressão, a validação emocional, muitas vezes, ela é confundida, olha isso, com encorajamento.
Então, uma criança e um adolescente que tem, por exemplo, muito medo de alguma coisa, que de alguma forma é irreal, né? Os pais tendem, e aí eu estou trazendo esse olhar não como uma crítica àquilo que você tem feito pelo seu filho, com o seu filho, mas é como um olhar de alerta. Então, ouça isso com todo o meu respeito à forma como você vem tratando as coisas aí, porque eu sei que você tem feito o seu melhor, tá? Mas o encorajamento, ele não é a melhor forma de acolher uma emoção, como, por exemplo, a da ansiedade. Porque o encorajamento não, isso não é perigoso, coisa nenhuma, vai! E aí, no fim, eu desvalido aquele medo e aquele pensamento catastrófico, ele é tido, então, como uma bobagem. Logo, a criança, das duas, uma, ou ela vai ficar ressentida e de alguma forma vai sofrer uma retaliação àquela relação, porque ela não pode confiar no adulto de segurança, né? Ou ela vai transferir para ela, né, Isa? Puxa, eu não deveria ter esse medo. Então, eu sou muito fraco mesmo. E aí, pronto, a gente sai de um transtorno ansioso, como, por exemplo, uma fobia específica, e adentra lá no campo de um humor mais deprimido, não? Exato. Eu acho que sim, para a gente conseguir, de fato, superar esses receios que a criança tem, a gente precisa dessa exposição, né? Porque qual a referência que a criança tem para ter essa ansiedade? Muito provavelmente negativa. Sim. Por isso a paralisação. Porém, esse encorajamento, ele precisa acontecer de uma forma gradativa. Sim. Porque aí, aos pouquinhos, essa referência ela vai sendo modificada, né? Então, acho que aqui fica, inclusive, um alerta para esses pais que percebem um filho um pouco mais ansioso, uma orientação parental. O que eu posso e o que eu preciso fazer para o meu filho naquele momento em que ele está se sentindo ansioso, né? Quais são as técnicas? Então, eu acho que essa troca dos pais com o psicoterapeuta para entender o que fazer com a criança é muito positiva, né? Porque a gente tem um leque imenso daquilo que a gente pode fazer, né? E por mais que a criança esteja envolvida num processo de psicoterapia, é muito bacana a gente conseguir generalizar tudo aquilo que ela consegue aprender dentro daqueles 50 minutos de sessão. Muito bom. Né? E se a gente não tem, de fato, um pai de um lado, a escola, por vezes, também de outro, a gente não consegue, às vezes, um prognóstico tão positivo para a remissão desses sintomas. Sim. Né? Então, acho que é isso, assim, esse encorajamento, ele precisa acontecer de forma gradual, mas como? Né? A gente tem aí uma gama de técnicas que podem ajudar essa criança a se sentir menos ansiosa. Sim, muito bom. Você citou sobre o transtorno de ansiedade generalizado, fobias, o transtorno de ansiedade de separação, que, via de regra, crianças menores tendem a sofrer mais com esse transtorno, né? E eu tenho percebido muito, no meu contexto de avaliação neuropsicológica, uma evitação escolar, que acaba gerando sintomas do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. Então, o TAG é um transtorno prioritariamente fisiológico. Essa criança, esse adolescente vai sentir no corpo com muita potência, né, essa ansiedade, e invariavelmente no contexto escolar. E aí, quando a gente pensa nas nossas crianças neuroatípicas, nas nossas crianças com TDAH, com transtorno específico de aprendizagem, eles têm algumas boas evidências de um senso de incapacidade, porque realmente é muito difícil aprender. Porque realmente, aquelas distorções cognitivas que nós comentamos, essa catastrofização, no caso de crianças neuroatípicas, não é caracterizado como uma distorção. São evidências que eles têm. Eles têm mesmo mais dificuldade para aprender, porque não param no lugar, então perdem a explicação do professor. Não conseguem concluir a prova porque estão muito agitados ou perdem a linha de raciocínio, se desorganizam, não conseguem passar para o papel. Bom, a escola passa a ser um grande fator de risco para transtornos de ansiedade. Claro que para crianças neuroatípicas também, mas eu percebo a incidência, assim, em massa, de crianças neuroatípicas
me revelando sinais e sintomas de ansiedade. Isso tem sido comum, não? Sim, e eu acho que você foi muito feliz, né, no teu comentário de que essas crianças, elas têm, de fato, a dificuldade de conseguir se validar, porque não é uma distorção cognitiva que a gente consegue questionar, e aí sim a gente conseguir um prognóstico positivo, porque é de fato aquilo que tem acontecido. Então, uma reestruturação cognitiva dessa criança, de um pensamento que na cognitivo-comportamental a gente utiliza de fato como um padrão ouro, né? É muito complicado, porque a gente lida com o fato, né? Então, eu acho que vai muito mais para uma aceitação daquilo que tem acontecido e como eu posso lidar com aquilo da melhor forma, do que, de fato, pegar outras evidências que comprovem o contrário, né? Então, eu acho que o auxílio, realmente, desses cuidadores, dos educadores, de entender que existe a dificuldade e o que pode ser feito para a criança superar aquilo é muito valioso, né? Então, esse olhar atento ao que acontece, o que pode ser feito, é o que precisaria acontecer, né? Pra gente ajudar essas crianças, tanto as neurotípicas quanto as típicas também. Sim, né? sim. E considerando as ferramentas da psicoterapia, e em especial a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é padrão ouro para tratamento de ansiedades, quais são as principais ferramentas? Porque, por exemplo, neste caso de evitação escolar, nós temos... terá pouca eficácia uma ferramenta de reestruturação cognitiva por conta dessas evidências que eles terão sobre a sua própria capacidade. Então, quais são as outras ferramentas que a gente pode ter em psicoterapia para que essa ansiedade ou essas ansiedades consigam, de alguma forma, ganhar um direcionamento e, consequentemente, seu alívio? Tem muita técnica que ajuda, de fato, nessa regulação da criança, né? Então, uma coisa que a gente vê acontecendo de uma forma muito evidente é uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção e que acaba tendo um desempenho ruim nas provas justamente porque fica muito nervoso, né? E não tem como a gente reestruturar o pensamento dela de não, você é capaz, né? Foi um pensamento negativo que invalidou aquilo que você estava fazendo no momento. Então, realmente, técnicas de respiração, de relaxamento, de um preparo antecedente, um preparo posterior à prova, por exemplo, ou da situação ansiolítica, também auxiliam muito. Né? E é claro também o acolhimento, o entendimento, a validação desse sentimento, né? Auxiliam muito também, né? Catalisam todo o processo. Sim, sim. A gente pode entender, por exemplo, a nomeação da emoção como uma forma, inclusive, deles se tornarem como seus próprios terapeutas ali no momento em que a ansiedade bate, porque a gente tem percebido quanto, por exemplo, o próprio filme traz esse assunto sobre as emoções de uma forma mais leve, o que nós tínhamos até agora há pouco, né, tantos tabus a respeito de emoções, de depressão, de ansiedade, hoje muito menos. Nomear emoções pode ser um caminho também? Com certeza, porque a gente lida hoje com emoções chaves, né? Então, ansiedade, medo, mas por vezes a forma que a criança está se sentindo, a nomeação daquela ansiedade é muito distinta daquilo que a gente conhece. Então, dar de fato a oportunidade para a criança expressar aquilo que ela está sentindo vai sim ajudar ela a regular aquilo. Né? Porque é de fato a oportunidade dela colocar para fora aquilo, né? Então, sim, com certeza. Ô, Isa, e em terapia, para crianças com certeza, né? E aí vamos pensar um pouco nos nossos adolescentes, entender, por exemplo, nomear emoções e entender a função dessas emoções. Me parece um caminho, né? Eu percebo, por exemplo, na minha experiência de maternidade, Catarina tá com 2 aninhos e quando ela quer me contar alguma situação da escola, por exemplo, e ela fala, eu fiquei muito triste, quando ela vai me contar, na verdade, ela não ficou triste, ela ficou brava com o amigo, e aí eu conto isso pra ela, né, eu digo, filha, quando ele pegou o brinquedo da sua mão, você ficou brava? Fiquei, mamãe, fiquei muito brava, e aí, esses dias, ela mordeu o próprio braço.
E ela disse que estava triste. Uhum. E quando eu ajudei a Catarina a perceber que aquilo, na verdade, era raiva, e não necessariamente tristeza, a gente bolou, então, uma forma dela se acalmar da próxima vez que ela ficasse brava. Uhum. E aí, óbvio, no dia seguinte, é claro que teve disputa de brinquedo de novo, ela ficou brava de novo. E aí, a gente tinha feito um combinado, que ela ia buscar um abraço, porque abraço acalmava. Uhum. E aí, eu percebi que com uma criança de 2 anos, ter nomeado a emoção já fez toda a diferença, porque ela percebeu que não era tristeza, era raiva. Logo, ela tinha que se acalmar e ela já aprendeu em outras oportunidades que abraços acalmam. Sim. Então, depois, com o passar do tempo, né, com o passar do desenvolvimento, nomear as emoções e dar a função dessa emoção continua sendo eficaz, efetivo, tanto quanto quando eles são pequenininhos? Com certeza, porque nós adultos não somos ensinados a diferenciar emoções, a reconhecer emoções. Então, fica de fato muito difícil da gente explicar aquilo que a gente está sentindo, né? E acaba embaralhando os nossos próprios pensamentos, automaticamente a forma que a gente escolhe se comportar, né? Porque todas as nossas emoções, a gente não tem domínio sobre como elas vão aparecer e a maneira que elas vão aparecer, quando elas vão aparecer. Sim. Mas sobre aquilo que a gente quer fazer com elas, regulando aquilo que a gente está sentindo e dominando o nosso comportamento também. Então, levar em consideração uma psicoterapia para uma criança na primeira infância, conseguir nomear suas próprias emoções, reconhecer a emoção no rosto de uma outra pessoa, demonstrar num comportamento, é muito valioso, porque aí sim a gente consegue um adulto mais estruturado, que consegue compreender as tuas próprias emoções, as dos outros, e ter um manejo social incrível, né? Assim, é claro que a gente não foge de sofrimento, né? Mas conseguir lidar melhor quando isso for acontecer com a gente, né? A gente, de fato, se preparar. Muito bom. A ideia de nomear emoções e de regulação emocional como um todo, como um fator preditor de adultos resilientes, não fortes. A gente não precisa criar filhos fortes. Nós precisamos criar filhos resilientes, que acessam sim problemas, que de fato vão entrar em contato com situações difíceis e dolorosas, mas que eles vão conseguir voltar para o eixo, mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquele problema que será inevitável, né? Isa, para a gente fechar nosso papo sobre um tema que, enfim, todo mundo fala, mas talvez só agora todo mundo sabe o que é mesmo, que são as ansiedades. O que os pais e como os pais podem ajudar, assim, se a gente pudesse pensar na dica de ouro lá em casa, sabe? Como os pais podem ajudar seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, a lidarem com as ansiedades. Mas a ansiedade mesmo, aquela preocupação excessiva frente a um perigo que não é real. Eu acho que é realmente isso tudo que a gente tem conversado, né? A nomeação daquilo que ele está sentindo. Porque por mais que tenha batido o martelo já, então eu tenho uma fobia específica, eu tenho uma ansiedade generalizada. Tá bom, mas o que está acontecendo agora? O que você está sentindo? O que a gente pode fazer? Então, eu acho que muito da nossa regulação emocional vem sim de um acolhimento, né? É o que a gente precisa naquele momento de desespero. Então, a princípio, eu acho que de fato esse acolhimento, essa escuta, a nomeação daquilo que aconteceu, daquilo que ele está sentindo, e o que a gente pode fazer a partir dali, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma catalisação de todo esse sentimento justamente por não compreender o que fazer, como fazer. Mas por que eu não sei? Porque eu não tenho definido para mim mesma aquilo que tem acontecido, aquilo que eu de fato estou sentindo. Então, eu acho que padrão ouro, inclusive para remissão da ansiedade, seja ela qual for, é realmente entender aquilo que eu posso continuar fazendo para permanecer com aquela sensação e aquilo que eu posso fazer ao contrário, para rescindir aquela sensação. E aí sim colocar metas. O que eu de fato posso fazer? E aí o que eu de fato posso fazer é realmente muito comportamental. Do tipo, eu já percebi que para eu ficar mais calma eu tenho que tomar um suco de laranja, né? Então é isso que eu vou fazer, é o passo 1, né? Até eu realmente ir entendendo a forma que eu consigo me sentir um pouco mais tranquila. Muito bom, perfeito. Nós só queremos nossos filhos bem e felizes.
e em paz. Para isso, as emoções precisam estar em dia, não é? Sim. Isa, obrigada pelas suas contribuições. Entender que as emoções, elas precisam ser faladas. Esse é um assunto que precisa ser dito, que precisa ser pauta de reuniões familiares. Me parece um bom caminho. Com certeza. Obrigada pelas suas Eu contribuições, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, foi uma grande honra. Obrigada para vocês que ficaram aqui. Anotem tudo e regulação emocional em primeiro lugar. Até o próximo.